Produção, coloca a imagem do Leblon, inclusive a imagem muito bonita que nós temos do Leblon, aqui na cidade de Cajazeiras, Cauã. A imagem do que foi gravada do drone da TV Diário Sertão à noite, né? Bonitinha, né? Só não é muito bem iluminada. Como é que você avalia hoje a Praça do Leblon na cidade de Cajazeiras? Você acha que está legal? Você acha que você vê algum defeito, alguma falha? Fique à vontade. É engenheiro? Essa praça é uma referência, né? A referência da cidade e também aqui do Sertão, pelo pôr do sol, pela característica que foi a fundação da cidade de Cajazeiras, foi justamente no Açude Grande, né? Foi onde se começou a construir as primeiras casas. E também o nome do Leblon foi a partir de 2000, né? Do ano 2000, com a reforma que teve, aí o pessoal da cidade começou a batizar em referência à cidade do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Mas é importante, é uma região uma praça que é movimentada, talvez a mais movimentada da cidade, não é? Tem alguns restaurantes, alguns bares, porém, pela importância que existe, deveria ter uma atenção maior, né? Já se vinculou à construção de uma praça dentro do açude, mas, Conrado, a gente tem que entrar no outro tema, né? Ao falar da praça do Açude Grande, né? Que o pessoal chama de Leblon, a gente tem que falar da revitalização do açude, justamente para fazer o papel da imprensa, né? E não deixar essa revitalização ser uma reforma de uma praça, uma reforma paisagística, mas configurar que não seja só pegar lá e caiar o meu fio, caiar uns bancos, seja uma obra de verdade, né? Exatamente. Uma obra que reforme, de fato, a praça, que arborize, que urbanize e também que restaure o Açude Grande, faça a despoluição daquele ambiente, daquele espaço que é tão importante para a cidade, né? Tem um potencial gigantesco ali para turismo, né? Sim, com toda certeza. Enquanto engenheiro, além dessa reforma, dessa reurbanização, limpeza do Açude Grande, enfim, o que é que você mais sugeria para o Leblon? Justamente trazer as pessoas mais para perto, né? Trazer de vários bairros. E como é que se faz isso? Como é que outras cidades, em outros estados fizeram, né? Foi justamente investir na urbanização, então investir no paisagismo, as praças que já existem, né, serem ambientadas para trazer mais a população, parques, colocar alguns parques naturais, já existe, né? Tudo isso já existe lá. Porém, tem um espaço ainda que caberia algumas reformas, onde as pessoas seriam atraídas a vir mais. E claro, sempre que se fala em obra pública, a gente tem que pensar na própria população de cuidar daquele espaço, né? Se um dia fizerem uma ampliação, uma reforma, que habitualmente se faz porque é o local mais importante da cidade, né? Mas quando se tem isso, quando se tem um espaço tão importante, é fundamental que a população cuide e zele pelo aquele espaço, que esse é um dos principais pontos para se valorizar qualquer tipo de praça pública. A reforma da estrutura depende muito da reforma, da sensibilidade junto àquelas águas que estão ali, né? Sim. Não adianta querer fazer uma reforma, colocar isso, se você não cuida do Açude Grande, né? Que o que vem sendo feito ali é crime ambiental há muito tempo, né? Sim. E ninguém toma nenhuma providência. Tanto a da poluição em si, quanto a bacia, né? Já se construiu muito aos arredores do Açude Grande, que a gente chama justamente assim, né? A bacia do manancial. E o que foi que aconteceu? Só agora, em 2020 ou foi 2021, se eu não me engano, que fizeram a limitação do açude, ou seja, já tem um limite e a partir dali não pode construir. Isso era para ter sido feito bem antes, né? Na verdade, era para ter sido feito já há décadas anteriores, ou que está lá no início mesmo dos anos de 1915, quando foi construído. Mas sabe o que Fernando? É aquela história que a gente escuta muito na rua, né? É uma obra que não dá voto. Sim. É por isso que por isso que os gestores não façam nenhum grande investimento, né? E, Conrado, como engenheiro e também como cidadão, né? Mas como engenheiro civil, eu sempre toco nessa tecla, porque eu tenho um medo. Eu tenho um receio, de fato, que a obra dessa revitalização saia e seja uma obra puramente estética,
né? Para revitalizar a praça, para deixar uma praça bonita, ambientada, que é importante. E claro que eu quero que seja assim, mas o mais importante, e isso as pessoas têm que entender, que o mais importante é o aspecto estrutural, que é justamente sanear, desviar o esgoto que lá existe, porque sem isso não dá para fazer. Então, fazer o saneamento, colocar esgoto público nas ruas, impedirem que as casas joguem seus esgotos no açude, e aí depois fazer a revitalização, né, despoluir e tornar uma praça bonita, né? É aquela história, não adianta pensar hoje numa obra sem o impacto que ela vai causar no ambiente, né? Sim, perfeito. Olha, olha aí, produção, uma imagem, um banner que eu mandei aí no grupo, falando nesse assunto. Na quinta-feira que vem, eu vou entrevistar o engenheiro e especialista em recuperação ambiental, Vitor Hugo. Ele vai falar sobre a restauração da biodiversidade de grandes áreas com crises ecológicas e socioambientais. Se não me falha a memória, me parece que ele trabalha com jardins aquáticos suspensos, que é para ajudar a despoluir. É bem interessante o assunto. Então, já que o Fernando tocou nesse assunto, eu quero já deixar você já na curiosidade para acompanhar essa entrevista legal que vai acontecer quinta-feira aqui no meu programa com o Vitor Hugo. Tá certo? Fernando, mais alguma coisa? Só da importância, né? Da importância que tem, e aí, mais uma vez, falar disso, que é justamente das pessoas, né? O poder público, claro, tem uma função importantíssima nisso, mas as pessoas têm que, a sociedade como um todo, tem que participar e valorizar o ambiente que temos, né? Porque ele é público e é para todos. Muito bem. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Fernando Figueiredo, inclusive, ele não comenta apenas sobre obras aqui, ele tem um canal lá no YouTube. Qual o seu canal, Fernando? É canal do Fernando Figueiredo, né? Você digita lá no YouTube, canal do Fernando Figueiredo. Aparece o meu canal, que a gente fala sobre obras e as histórias dessas obras. Além disso, tem o Instagram, @Fernando Figueiredos, com S no final. Também estarei lá e posto várias coisas, né? Com relação a obras e as suas histórias.